Boa tarde, meus amigos do curso técnico de segurança do trabalho, campus Natal Central, aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Meu nome é Ricardo Machado e a gente está vendo aqui a disciplina de prevenção e combate a sinistros, em especial sinistro de incêndio, né? Gente, hoje, essa nossa aula síncrona, né? Hoje é dia 19 de agosto de 2021, são 14 horas e 2 minutos agora. Então, estamos iniciando aí as atividades. Quem chegou atrasado aí, estou botando. Atrasado não, né? Estamos na hora aí, mas está aí no chat. Quem entra depois não vê o chat antigo, está aí no chat o formulário de frequência. E, e a gente vai continuar, a gente vê hoje aqui essa questão do projeto preventivo por extintores, tá? Então, só contar para vocês uma historinha, esse primeiro momento aqui, né, a gente chama de sensibilização e mobilização, né? Então, primeiro momento da aula, normalmente a gente conta uma historinha assim para motivar vocês do assunto da aula, né? Mas o que que aconteceu essa semana? O servidor lá de Macau, do setor administrativo, lá da diretoria administrativa, me pediu o AVCB do campus, o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Aí me perguntou se o IF tem uma vistoria única, ou se cada campus tem uma vistoria, como é que ele consegue esse documento que ele está precisando. Aí expliquei para ele, acho que contei para você já essa história, né, que o IF contratou uma empresa, fez uma licitação, contratou uma empresa para atualizar os projetos de incêndio, porque esses projetos, os campos foram se modificando, né, aumentando mais a área construída, prédios e tal. E aí foi feito essa licitação, a empresa fez os projetos, e o projeto está tramitando no bombeiro ainda, né? Então, somente quando a gente tiver essa aprovação no bombeiro, isso atrasou um pouco aí por conta da pandemia, né? Mas quando a gente tiver essa aprovação, aí a gente consegue, aí vamos para uma outra etapa que é comprar os equipamentos. Provavelmente a gente vai ter que contratar uma outra empresa, agora não de projeto, mas uma empresa de execução, que já entre com a matéria-prima ali, com os equipamentos e a mão de obra, né? Para instalar para-raio, passar tubulação de hidrante, instalar as lâmpadas de emergência e tal. E, claro que isso aí depende de verba, né? E para conseguir essa verba, eu tenho que ter o projeto. Tá? Então, isso está tramitando. Aí ele me disse, não, então vamos gerar um documento, tem que ter um documento que está tramitando no bombeiro e eu vou apresentar esse documento, né? Aí eu perguntei para ele, para que, desculpa perguntar, né, mas por quem que está te pedindo? É uma fiscalização? Quem? A prefeitura municipal te pediu? O Ministério da Educação? É algum seguro? Ele disse, não, olha só que engraçado, é o Comitê de Ética de Pesquisa Animal. Como é? Que a gente aqui manipula peixes, né, camarões aqui, e a gente tem que ter uma aprovação do Comitê de Ética de bons tratos animais e tal, né? E um dos documentos que eles pediram é a vistoria do bombeiro. Então, veja só como as coisas são interligadas, né? Então, você, para ter a aprovação de um trâmite administrativo, que, na verdade, vai impactar no ensino, porque a gente precisa de animais lá, né? Como é que eu vou ensinar curso técnico de recursos pesqueiros, ou vou ensinar a criar camarão se eu não tiver um laboratório de pesquisa, se eu não tiver cultivo ali de camarão, de peixe, de alga, né? No nosso alga não é animal, mas assim, a gente também tem, no nosso campus, né? E a gente tem outros campos assim também, o de Apodi, o de Ipanguaçu, lá no campus de Pau dos Ferros, a gente tem criação de abelha, né? E, inclusive lá em Pau dos Ferros é o único curso técnico de apicultura do Brasil, é uma referência, você já deve ter visto aparecer aí no Globo Rural, né? Tem uma pesquisa bem forte lá, sabe? E uma área boa aí de cultivo, né? Em Apodi também, Apodi e Panguaçu. Então, só para vocês verem aqui como é importante o projeto de incêndio. É claro que para a gente que é profissional da área, o mais importante é que não pegue fogo, né? Se pegar fogo, a gente ter equipamento e pessoal que consiga apagar esse fogo no princípio do incêndio, né? E se nada der certo, a gente tem que ter treinamento e saídas e rotas de fuga e exaustão de fumaça para a gente conseguir tirar todo mundo e amargar somente com a perda material, que já é um grande prejuízo, porque imagina quantas pessoas um campus nosso desse impacta, né?
Só ali em Macau a gente tem 1.000 alunos. Então, assim, está impactando 1.000 famílias, numa região, um raio de 50 quilômetros ali. Então, imagina, de repente, a gente não ter mais o IF, né? Por conta de um incêndio, né? Claro que ninguém quer isso. E quando se fala no investimento, alguém vai dizer, olha, isso aí é um custo, isso aí vai onerar, o IF é caro. Mas toda vez que a gente discute a educação pública, todo mundo se lembra que muitos municípios só têm uma escola, a maioria das escolas não tem nenhum laboratório de ciências, né? E o IF é um oásis, assim, principalmente nessas regiões de interior, que lá em Macau mesmo a gente tem uma estrutura melhor do que as escolas particulares de lá, né, daquela região. E muito bem projetado e, claro, sem ostentação, negócio simples, mas é um investimento que dá um retorno. E a prevenção de incêndio também dá retorno, porque você vai estar garantindo, não é um custo, né? Você vai estar garantindo que não tem uma perda, que a gente chama de lucro cessante, né? Nós não somos uma instituição com fins lucrativos, mas assim, você tem uma perda material que inviabiliza a sua atividade, né? Então, vale a pena. E outra coisa que também é importante é a questão humana. Alguém morre, essas pessoas têm família, né? Tem a questão também estratégica do nome da empresa, né? Que você projeta para a sociedade, né? A confiança que a gente tem que passar, o bom investimento, o bom uso do recurso público, que é tão suado, às vezes a gente pensa que é um dinheiro do governo, né? Não é dinheiro do governo, é o dinheiro de quem paga imposto, pô. E muitas pessoas estão ralando aí para pagar imposto. Mesmo quem pensa que não paga imposto, paga, viu? Porque quando você compra um picolé aí, vem uma fatiazinha de imposto. Né? Você não declara imposto de renda porque a sua renda é baixa, mas se você vai no supermercado, sai até no bilhetinho ali na nota, tantos reais é imposto. Então, isso, uma das coisas é para financiar a segurança pública, a educação, a saúde pública, né? Que tanta gente agora está achando que nem é tão necessário assim, que isso aí é um monte de marajá, um monte de dinheiro jogado fora, que a corrupção está comendo tudo. Não, né? Os nossos filhos precisam de acesso. Vocês são alunos aqui, sabem, né? Como é importante você ter acesso gratuito a uma escola de qualidade, né? E, e qualidade tem que ter um investimento, né? Não é só uma questão de arregaçar as mangas, vestir a camisa de paixão. As pessoas têm que ser remuneradas, as construções têm que ser pagas, né? Os equipamentos têm que ser pagos de algum jeito, né? Então a prevenção de incêndio vem de encontro a isso, né? E outro um detalhe importante, porque existe uma verba, com todos esses cortes que a gente teve na educação, mas existe uma verba que é destinada somente para acessibilidade, essa coisa de rampas, né, escadas, elevadores, para pessoas que possuem necessidades especiais, e também para prevenção de incêndio. Então, assim que a gente tiver esse projeto aprovado no Bombeiro, a gente vai até Brasília pedir dinheiro e aí consegue. Não adianta pedir dinheiro sem projeto, pô. Ah, o governo devia botar um dinheiro aqui. Quanto é que vocês querem? Ah, não sei. Mas se tiver o dinheiro, eu gasto. Não, mas não é assim que funciona. Nem na iniciativa privada é assim. Você tem que fazer um plano de negócio, um projeto, especificar por que, que você vai comprar aquela máquina, por que, que você vai comprar aquele veículo, por que, que você vai comprar aquele computador, né? Senão, simplesmente não tem dinheiro, né? Sem projeto não tem dinheiro, né? E, então é isso. Então, falando aqui do projeto preventivo por extintores, vou neste momento abrir aqui o meu slide. Eu vou passar rapidamente o slide da aula passada, tá? Só para a gente dar uma refrescada. E a gente já parte aqui antes do intervalo. Estamos agora com 11 minutos de aula aí. Antes do intervalo, a gente parte para o AutoCAD. Estava discutindo agora aqui discutindo, não, conversando aqui com o Matusalém, e que ele tem interesse em usar bem o AutoCAD e tal, né? Alguns de vocês também estão fazendo outros cursos, né? Alguns fazendo curso técnico também de edificações, ou superior lá, né? Em gestão de obras, ou até engenharia. Então, importa, né? Agora, eu queria que vocês entendessem que essa disciplina aqui não é uma disciplina de AutoCAD. Nem na disciplina de desenho, a gente tem tempo, de desenho técnico, né? A gente tem tempo de aprender a operação do programa, né?
E para operar um programa, você tem que entender do fundamento de desenho, né? É claro que a gente não desenha mais na prancheta, algumas vezes ainda desenha, né? Mas assim, vai ter que usar um software, né? E esses softwares a gente não consegue aprender sozinho, eles não são assim tão intuitivos, né? Só para vocês terem uma ideia, quando você vai aí num editor de texto, como aí o Word, né? Esse editor de texto aí do Google, né? Do Google Docs aí, você clica na impressora, ele abre uma telinha perguntando quantas páginas você quer imprimir, qual é a página, se é só aquela página, se é o intervalo todo, se é só as páginas ímpares, e você clica no OK e imprime. Mas o AutoCAD não é assim. Quando você vai imprimir, ele vai perguntar primeiro qual é a escala, qual é o formato de arquivo que você quer gerar, porque às vezes você não tem a impressora, que é o plotter, né? A impressora grande aí para folhas grandes. Então você gera um arquivo de impressão. E mesma coisa assim, não adianta eu mandar o arquivo por e-mail lá para o plotador, que o cara não vai imprimir, ele vai dizer, qual é a escala que você quer, que cor que você quer aqui nas cotas, que cor que você quer fazer tal coisa, como é a legenda desse desenho, né? Então, para isso eu recomendo para vocês que façam um curso, né? A gente tem cursos aí vinculados ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Tem um até que é promovido ali pelo Sindicato dos Engenheiros, dos engenheiros, e, se eu não me engano, tem no Senai também. Quando eu fiz, lá em 1998, foi pelo Senai, lá em Santa Catarina, né? Aqui eu não sei se o Senai aqui é o CETEGAS, né? Lá era uma unidade chamada Centro de Tecnologia em Automação, CTAI, Automação Industrial, onde eu fiz esse curso e me serviu até hoje, viu? Na vida toda. Estava vendo essa semana uma entrevista ali, um vídeo, uma entrevista de um diretor de uma universidade aí particular, ele dizendo que, olha, tudo que você aprendeu hoje, daqui a 10 anos está obsoleto. Não concordo com ele, viu? Porque a ciência, ela vai amadurecendo, mas tem fundamentos que a gente está usando há 3.000 anos. Tá? E outra coisa, se você fez uma boa formação, você aprende a aprender sozinho também, né? E é claro que a gente vai ter que fazer formações complementares, mas assim, você ficar com medo de fazer um curso porque vai ficar obsoleto, não tem esse medo não, agora você tem que ter uma visão de usar aquilo. Na área da informática é meio cruel, assim, que se você não usar, esquece, né? Eu fiz um curso de CorelDRAW, e quando eu precisei usar, tive que fazer o curso de novo, porque fiquei uns 2 anos sem usar. Na época, o meu computador era fraquinho, não dava nem de instalar o Corel, porque travava tudo, né? E aí, quando eu precisei usar mesmo, acabei tendo que fazer o curso. Agora, você encontra uns vídeos tutoriais aí na internet para alguns comandos, algumas coisas, mas é legal você ter esse conhecimento geral, principalmente aí do AutoCAD, que não é o único programa, nem nada, mas é o mais difundido, assim, né, o mais usado, então acaba sendo importante para a gente. Tá? Não sou sócio da Autodesk, não estou aqui vendendo produto para ninguém, não. Tá? Mas eu sempre usei bem aí o CAD e é útil. E a gente vai ver aqui os comandos, algumas coisas, se vocês conseguirem já abrir um arquivo, né, poder visualizar, dar um zoom, fazer, escrever algum detalhe, desenhar algum detalhe nesse arquivo. Lembrando que normalmente você não vai fazer o projeto arquitetônico, você já tem ele pronto, e você vai desenhar o projeto em cima, tá? Mas você tem que saber ler o projeto, entender o que é uma porta, o que é uma janela, onde é que é o corredor, o que é uma área, né? E para você poder marcar os equipamentos de incêndio ali, a simbologia de incêndio, né? E aí, finalmente, gerar o projeto preventivo, que é um conjunto de projetos, né? Esse aqui é o de extintores, né? O sistema preventivo por extintores. E o projeto preventivo de incêndio é um projeto só que vai ter todos esses elementos, hidrantes, extintores, iluminação de emergência, sinalização de abandono, que a gente vai vendo aqui no decorrer das nossas aulas, né? Então, lembrar que a norma brasileira classifica a norma da ABNT e, consequentemente, a IT do bombeiro, né, as ITs, classificam as edificações pela carga incêndio, tá? O risco de incêndio é classificado pela energia dos materiais combustíveis que tem ali, né? Então, a energia média, vamos dizer assim, porque a gente pega o total de energia e divide pela área, então vou ter o megajoule por metro quadrado, tá?
E a gente tem lá na IT 14 uma tabela, uma grande tabela baseada em conhecimento científico aí, de vistorias mesmo dos órgãos de bombeiros aí, de qual é a carga incêndio média para cada tipo de edificação. Então, nosso caso aqui, que a gente está tratando de um projeto de uma escola profissionalizante, vai ver lá que é 300 megajoule por metro quadrado, né? E olhando essa tabela aqui da IT01, você vai ver que tanto encaixa no risco baixo quanto no risco médio. Aí aqui, claro, aqui a gente vai ter que ser conservador, né? Vai ter que ser. Como é um valor limítrofe, a gente vai puxar para cima, porque eu puxando para o risco maior, eu vou ter uma proteção mais robusta. Tá? Só por isso que a gente vai fazer aqui, tá? Mas poderia estar obedecendo a norma projetando por risco baixo também. Tá? Veja, não é um desperdício de dinheiro público nem nada, mas existe aqui dinheiro público ou dinheiro privado, né? Mas existe aqui um valor, né, que deu muito em cima aí desse limite entre o baixo e o médio. Tá? Então, lembrar que numa planta, que a gente está vendo uma planta baixa de uma escola de ensino infantil, né? A creche, antigamente chamava de creche. Então, lembrar que eu tenho espaços aí que não tem carga incêndio, tem corredores, tem uma área entre uma mesa e outra ali que não tem nada que queima, e é por isso que a gente tem que fazer a carga incêndio média. Eu tenho que somar tudo que tem aí, dividir pela área total e fazer uma carga incêndio média para definir o risco, tá? E na hora de distribuir os extintores, eu tenho que ver o que que tem ali, ó. Nesse setor aqui tem computadores, então vou botar um extintor de CO2. Aqui tem muito líquido inflamável, vou botar um extintor de pó químico. E como é comum em todo ambiente você ter também alguma categoria A, alguma classe do fogo A, né? Madeira, papel, cortina, papelão, borracha, isopor, também vai ter que ter um de água. Tá? E a norma do bombeiro, a IT 21, né, a instrução que trata do sistema de extintores, sistema preventivo de extintores, ela é baseada aqui na 12, na ABNT NBR 12693, que é o sistema de proteção por extintores de incêndio. Antigamente o bombeiro chamava de proteção móvel, e os hidrantes eles chamavam de proteção fixa. Mas mudaram essa nomenclatura porque existem outras proteções fixas, por exemplo, para raios de emergência, né? Então, resolveram adotar mesmo o sistema de proteção por extintores de incêndio e o de hidrante, sistema preventivo, hidráulico preventivo, né? De hidrantes e sprinklers, né? Chuveiros de emergência. Aqui são as capacidades extintoras de cada extintor, tá? Para a gente definir qual é o menor extintor que eu posso usar, por exemplo, de CO2 vai ser o de 4 quilos, apesar de existirem menores, mas para essas instalações prediais, o menor vai ser o de 4 quilos, o de água é o de 10, os portáteis, né? E o de pó químico menor admissível para edificações é o de 4 quilos. Agora tem alguns detalhes, tem locais que a norma define como risco especial, por exemplo, lá um posto de combustíveis, eu tenho que usar no mínimo extintor de pó químico de 12 quilos. E além desses aqui que nem todos aqui são os portáteis, né, o CO2 50 quilos, CO2 25 quilos, ele já não é portátil, já são extintores sobre rodas, tá? Ali o PQS de 20 quilos, PQS de 50 quilos, já são extintores sobre rodas. E, de qualquer forma, cada grupo desses aí, de 3, 2 extintores, aí atende uma capacidade extintora, quer dizer, um poder, não vou chamar poder de fogo, que parece clichê, né, mas um poder de extinção, tá? Para combater o fogo. Em função do seu agente extintor, esse poder é um pouco maior ou menor, vai lhe pedir um pouco mais de volume, né, do meio extintor. Tá? E lá na norma da ABNT, nessa daqui, a gente tem também um diferencial do caminhamento por tipo de extintor e por tipo de risco. Além desse tipo de risco, o risco médio, mas se for um extintor de água, tem um caminhamento maior, menor. E se for pela capacidade do extintor também, se for de 4 quilos ou 6 quilos, então varia um pouco. E aí, para a gente não se enrolar demais aqui, a gente vai usar a norma do bombeiro, que ela classifica só o caminhamento pelo risco, né? Então, a gente já viu aqui a localização, que o extintor tem que estar livre, né? Não posso colocar em escadas, atrás de porta, ele tem que ter um local de fácil acesso e visibilidade,
locais de até 50 metros quadrados eu posso usar somente um extintor, mas ele tem que ser ABC, tá? E, em regra geral, pelo menos 2 extintores por pavimento, acima de 50 metros quadrados aí, né? E a gente sempre usa um casalzinho, um de água e um de pó, um de água, um de CO2. E quando é que eu vou usar mais de 2, né? Quando extrapolou o caminhamento, a distância que eu caminho até chegar nesse extintor. Então, aqui a gente já falou na aula passada, a sinalização horizontal, a instalação do extintor, essa placa vai a 1,80 m de altura pela base, o extintor no máximo a 1,60 m pelo manômetro ali, pelo suporte, né, que é na altura do manômetro, e no mínimo 10 centímetros, que é para ele não encostar no chão, por conta mesmo de preservar o recipiente ali, né, contra a corrosão, tá? Tá? E aqui umas sinalizações antigas que vocês vão encontrar por aí pelas empresas, mas aqui está valendo agora, nem essa daqui, essa aqui também já foi assim, essa daqui também já foi norma, essa aqui nunca foi norma, a pessoa inventou a placa, é essa daqui, né? E eu já falei na aula passada que essa norma aqui alterou, inclusive no vídeo gravado da nossa aula assíncrona ali, eu falo dessa norma antiga, mas vamos corrigir agora aqui, botar um band-aid aqui em cima. Essa norma foi substituída pela 16820, né? Que é a norma de sinalização de incêndio, tá? Manteve a mesma coisa ali, as placas de equipamento são vermelhas, com pictograma branco, as placas de abandono são verdes. Tá? A gente vai estudar mais isso também nas rotas de fuga. Então, aqui, risco especial vai requerer alguns extintores maiores, como esses aqui de carreta, né, e além dos portáteis, né. Normalmente assim um casalzinho, mas nem sempre é assim tão notório, que a gente sabe que o pequenininho é pó, o grande ali é água, mas às vezes é assim, ó, pó de 12 quilos e água 10 litros. Então você tem que ler no rótulo ali, que ele é muito semelhante, para não usar o extintor errado, lembrando que não posso jogar água em eletricidade, por conta da condutividade elétrica, né. E aí, chegamos no equacionamento, quanto, né, a pergunta que não quer calar, quantos extintores eu vou botar nesse prédio? Agora que a gente já viu aonde colocar, como distribuir, aonde não botar, né, não botar em escadas, não botar atrás da porta, não botar trancado dentro de uma sala, a não ser que a presença de pessoas naquela sala vai aumentar o risco de fogo. Então, a gente vai usar essa tabelona aqui, tá? Essa tabela a gente puxa lá da IT, do bombeiro ali, tá? T21, né, 21, do Sistema Preventivo de Extintores. Essa coluna da área, isso ali é a área de cobertura para um extintor, tá? Então, da onde vem essa tabela? Vem da norma antiga e também vem da norma do IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil. Tá? Então, por que é resseguro, né? O IRB é uma instituição pública federal, é um banco, na verdade, né? Só que ela faz seguro para as seguradoras. Então, se eu tenho uma seguradora de automóvel, eu sou obrigado por lei a me ressegurar, além de para que eu consiga honrar, por exemplo, com os meus compromissos sem falir, eu faço um seguro no IRB. Essa semana saiu uma notícia que o IRB teve um prejuízo agora, nesse último trimestre, de 200 milhões de reais, né? Mas o IRB sempre dá lucro, tá? Não é a finalidade dele ser uma instituição de fim lucrativo, mas ele dá lucro. Por quê? Porque a gente calcula, em função do risco, a gente calcula o valor do seguro, né? E o incêndio é um seguro que você paga para não usar, como um plano de saúde, né? E se eu preciso usar, aquelas outras pessoas que não usaram estão pagando o meu uso, né? E é por isso que se usa seguro, né? Tá? E na norma do IRB, o Glenn chegou aí agora, deixa eu botar só o formulário para ele aqui. A gente ia pela área, tá? Então, o que que serve, para que serve isso aqui? Para minha primeira estimativa de quantitativo de extintores. Então, tenho lá uma escola, que é risco médio, ela tem 1.000 metros quadrados. Então, eu vou dividir esse 1.000 metros quadrados por 250 metros quadrados, que é o que cobre um extintor. E aí eu vou dizer que eu tenho que ter, no mínimo, 4 extintores para essa escola de 1.000 metros quadrados. Agora, claro, funciona certinho isso aí se não tiver parede, tá? Se for dentro de um ginásio de esportes, se for num galpão, onde eu não tenha parede, nem material, nada de armazenamento, funciona. Mas se eu tiver
Equipamentos, paredes, dificilmente eu vou conseguir passar por dentro dos equipamentos, por atravessar as paredes, né? A não ser que você seja aí um X-Men, né? Um cara com poderes aí, poderes quânticos aí, sei lá, coach quântico aí, que você consiga atravessar paredes ou ensinar pessoas a atravessar paredes, né? Você vai ter que caminhar por rotas, né? E essa rota a gente chama de caminhamento. Essa distância que eu estou mostrando nessa plantazinha aqui, ó. Então, você não vai passar por cima das mesas, você vai ter que contornar as mesas ali, contornar as máquinas, contornar as paredes para sair pela porta, né? E essa distância que no risco médio vai ser no máximo 20 metros. Então, entenderam isso? Alguém se manifeste aí, ficou enrolado? Entenderam, né? Pego a área bruta da edificação, divido por essa área de cobertura de um extintor, no caso do risco médio é 500 metros quadrados, risco leve 500, risco médio 250, risco elevado 150. Pô, por que vai diminuindo, professor? Porque daí aumenta a quantidade de extintores. Quanto maior o risco, maior a proteção, né? E aí eu tenho o primeiro tiro. Ah, deu lá 16 extintores para o campus de Parnamirim. Pronto, agora eu vou começar a instalar esses 16, respeitando o caminhamento ali de 20 metros por risco médio. Então, onde é que eu tirei esse risco médio para a escola de FRN? Lá da IT 14, né, que me diz a carga incêndio de escolas profissionalizantes, aí volto para a IT 01, e eu sei que 300 megajoules lá de carga incêndio por metro quadrado, é risco médio. E aí o caminhamento é 20 metros, né, pela norma do bombeiro, né. Opa, chegou a Larissa, só um momento, vou colocar para ela aqui. Larissa, boa tarde, está aí no chat o formulário de presença, né? O Glenn tinha perguntado ali como é que eu defino o risco e tal. Essa dúvida, gente, ela é importante porque, assim, já foi de outras maneiras, tá? Já foi definido de outras maneiras. Teve um tempo que a gente tinha que tinha um tabelão simplesmente que me dizia o risco de cada tipo de edificação, né? Mas, assim, hoje temos duas. Temos uma tabela de carga incêndio, e depois você vai, que é, claro, você determina pelo tipo de edificação, e depois você vai para outra tabelinha, classificar essa carga incêndio como risco pequeno, médio ou grande aí, tá? Pequeno, leve, né? Leve, médio ou elevado. Tá? Talvez mude esse critério também ao longo dos anos aí, por outro sistema mais simples ou mais preciso, vamos dizer assim, né? De qualquer forma, vocês imaginem como é difícil uma fiscalização do corpo de bombeiros. O bombeiro não vai vir na tua empresa e somar quantos quilos de papel tem, quantos quilos de madeira tem, quantos quilos de... É possível fazer isso, mas eu tenho que despender um recurso muito grande, uma equipe, durante muito tempo, né? Então, o bombeiro, na verdade, é que ele confia no profissional que assumiu aquela responsabilidade técnica, né? E esse cara também não é burro de botar o nome ali, como alguns colegas, né? No trabalho de aula dizem assim, bota meu nome aí, né? E nem sabe quem fez o trabalho, o que é, né? Então tem essa coisa de que, só assinou e já ganhou, né? Mas o cara botou o nome ali, né? Se der problema, ele vai arcar com a consequência desse problema, né? E para quem é profissional, gente, o seu nome é o seu maior patrimônio. Você não pode se dar o luxo de perder o seu nome, pô. Né? A gente diz assim, Kleber Medeiros de Lucena, chega a tremer o chão, mas por quê, assim, ó? Quem o Kleber pensa que é? Ele é quem pensa que é, pô. Construiu, tá aí 50 anos construindo aí esse nome, pô. Então ele parece pequenininho ali, que a gente olha ali, o cara podia ser mais alto, hein? Podia ser mais, eu achei que ele era mais fortão. Mas é o Kleber Medeiros de Lucena, o cara tem uma moral, um nome. E é claro que não vai arriscar esse nome por qualquer 1,99, por qualquer 10 real aí, né? E nem por R$ 1 milhão, porque o seu nome não tem preço. E o de vocês vão estar construindo também ao longo dos anos aí. E é difícil, viu, construir uma reputação. Quando dá algo errado, a única coisa que você tem para lhe defender é a sua reputação. Tá? Quando morre alguém, quando pega fogo em alguma coisa, quando alguém te acusa de alguma coisa aí, uma fake news aí, um negócio, uma teoria da conspiração, a única coisa que você tem é o seu nome, pô. Então demora anos para você conquistar e uma fração de segundo para você perder. Não vai dar nada, isso aí nunca deu nada, vai ganhar um dinheirinho fácil aí
deu problema. Ah, tem um monte de gente que faz coisa errada a vida toda e nunca dá nada. Mas se for você, dá, viu? Então, cuide do seu nome e cuide com o que você assina. E o bombeiro confia nisso, né? O bombeiro confia no conselho regional da categoria, no conselho federal da categoria, o bombeiro confia nas escolas que ensinaram esses caras a fazer esses projetos, né? E aí, não poderia dar um voto de desconfiança? Dá, se pegar fogo, você vai lá com a lupa, escaneia lá todos os detalhes daquele projeto e bota alguém na cadeia, né? Então, confia desconfiando, né? E é assim que a gente tem que tratar os riscos mesmo, tá? A gente pensa que está tudo ok, mas numa fração de segundo, alguém se machuca, né? E parece que a gente é meio paranoico, assim, na segurança do trabalho, né? De ficar procurando problema em tudo, mas porque essas coisas acontecem, né? Não é uma coisa de ficção científica. Ok, aqui a simbologia, então a simbologia está nessa outra norma da ABNT, a simbologia para todos os projetos de incêndio, tá? Símbolos gráficos para projeto, tá? Esses símbolos, eles não são inspirados no equipamento, tá? Como são as placas, tá? A placa é para você bater o olho naquilo ali e entender, pô, isso ali é uma mangueira, né? Isso ali é um extintor, né? Isso ali é um botão. Mas os símbolos de projeto, não, eles têm que ter uma característica para não ser confundido com outros símbolos, tá? Então, já dei essa aula, sim, só estou relembrando para a gente entrar agora no AutoCAD, né? O Glenn está comentando ali, tá? Então, não confundir esses símbolos com outros símbolos de projeto. Esse aqui é o projeto do campus de Parnamirim, então a gente dimensionaria aí os extintores de incêndio. E nesse momento vamos parar agora a apresentação para a gente ir para o continuar no AutoCAD, né, que a gente já viu na aula passada. Deixa eu projetar minha tela aqui, minha tela cheia aqui do computador. Ok, repetir tudo isso que é para ficar no sangue de vocês, tá? A parte conceitual. Se lembre que desenho não é projeto, desenho é a expressão gráfica de um projeto. Você não consegue pegar um bom desenhista, um bom operador de AutoCAD e ele sair fazendo projeto de incêndio, porque ele não entende de incêndio, né? Então é muito adequado que a gente contrate um técnico de segurança do trabalho, né? Um engenheiro de segurança do trabalho para trabalhar nessa fase de desenho e também na fase de concepção que vai gerar o desenho, tá? Então, tá aí a minha tela principal. Deixa eu abrir aqui o navegador de internet para a gente ir para o AutoCAD, tá? Lembrando, estão vendo essa tela aí? Alguém me fala aí que agora eu não vejo o chat. Estão vendo essa tela? Peraí, deixa eu fechar esse WhatsApp aqui. Então, né? Então, você vai no Google aqui e digita lá, ó, AutoCAD Online. Vai achar alguns resultados aí, muitos resultados, né? 83 milhões de resultados. Esse primeiro aqui já é o que eu quero, nem sempre é o que eu quero, né? Mas está aqui, ó, AutoCAD Online Oficial. Não instala nada, tá? Só um minuto aí, gente. Chegou alguém aqui, só um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Pô, gente, desculpa aí, home office, né? Mas já resolvi aqui. Então, ó, ele não vai pedir para você instalar nada, não, né? Você vai entrar aqui, entre agora, ó, AutoCAD e tal. Às vezes, seu computador não vai conseguir rodar isso. Aqui eu já vou ter um pouco de dificuldade, porque ele toma internet, né? Que eu já estou usando aqui na transmissão. Quando entra a primeira vez, ele vai pedir para você fazer um cadastro ou para você usar. Ele dá a opção de você usar o e-mail do Google, da Microsoft, algum e-mail pronto de vocês aí, para ele capturar aqueles dados daquele e-mail, para saber que você é você, né? E aí, logo em seguida, ele entra nessa tela aqui, tá? Hoje a gente vai fazer um novo, tá? Fazer um novo desenho, mas eu poderia pegar aqui, clicar aqui no carregar. Estão me ouvindo aí, gente? Ou caiu a conexão? Alguém fala alguma coisa no áudio aí? Tô vendo, Estão vendo, né? professor.
Sim, é porque ontem à noite, na aula da outra turma, eu caí e não percebi que caí, tá? Então, de vez em quando eu vou estar chamando aí vocês falar um pouquinho, porque eu não estou vendo o chat. Então, se eu já tenho essa planta, eu posso carregar, tá? Se eu não tenho, eu posso criar uma pasta para salvar ela aqui organizadinho, ou criar um novo desenho. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Eu vou criar um desenho aqui, chamado Campus Parnamirim. Aula do dia 19 de agosto de 2020, tá? Para não se perder aqui. Então, ele vai criar, demora um pouquinho aqui, carregar. E eu sei que aquele prédio principal, eu não vou carregar ele inteiro aqui, porque ele vem muito pesado, mas ele tem 25 por 120 metros, tá? O bloco principal desses nossos campos horizontais aí. 25 não, ele tem 45 por 125. Pronto, tá aqui o meu plano de desenho. Se lembre que esse espaço aqui no AutoCAD, ó, não é o papel, tá? É o plano de desenho. Qual é a diferença? Porque quando eu for imprimir, eu vou ter que desenhar o papel. Aí a gente desenha aqui embaixo no layout, ó. No layout a gente desenha o papel na escala de milímetro, desenha a legenda, e nesse papel a gente faz um buraco chamado viewport, e é nessa viewport aí vai aparecer o modelo que está por trás, o desenho que eu já fiz, e é nessa viewport que eu consigo colocar a escala. Pô, é uma escala 1 para 250, escala 1 para 100, tá? E aí eu imprimo o papel na escala 1 para 1, quer dizer, no tamanho real, em milímetro mesmo, tamanho padrão aí da ABNT, a folha A1, folha A0, normalmente. E eu tenho a escala ali. É importante desenhar sempre em escala, porque eu vou com o escalímetro ali, eu sei quantos metros tem na hora ali, na realidade, né? No prédio real, né? Construído ali, quantos metros tem de um ponto a outro, né? Então, ó, a primeira coisa aqui embaixo, ó, no software que a gente instala no computador, ele tem os menus de cascata aqui em cima. Deixa eu minimizar isso aqui para ser melhor de ver. Mas esse online é aqui, tá? Então, você tem um conjunto de comandos de desenho, um outro de modify, de modificação, de alteração, e esse outro de anotações, que é onde tem as cotas, os textos, ó. E também uma reguinha para você medir distâncias ali. Então, se eu vou aqui no desenhar, vou começar com um retângulo. Ele vai me dizer aqui embaixo, digite o primeiro canto desse retângulo. Aí, quando você clica, ele diz ali, digite o canto oposto. Eu posso, em vez de digitar o canto oposto, clicar aqui em dimensões, ó, e aqui dizer as dimensões, é 45 por 125. Já desenhou ali o meu retângulo, eu não queria que ele ficasse em pé, né? Eu vou modificar ele, vou clicar lá, um Enter, ele já entrou ali. Agora eu quero fazer ele deitado aqui, né? Então vou aqui no modificar, seleciono, clico lá e abro para a direita. Tem algumas maneiras de selecionar algo no CAD, tá? Aqui o seu rolete do mouse, ó, é o zoom, né? Se você clicar no rolete do mouse, que tem um botão clique, não sei se vocês já observaram, mas tem um clique no rolete, aparece essa mãozinha aí, que é o pan. Tá? Aí você consegue mexer a folha toda, né? Então tem algumas maneiras de eu selecionar. Uma delas é eu clicar na figura. Como aqui a figura não é exatamente quatro retas, é um quadrado, ela é um retângulo, é uma figura só, clico num ponto, selecionei tudo. Dou um ESC para sair do comando. Outra maneira é eu abrir uma janela de seleção para a direita. Clico, mantenho clicado e abro para a direita. Ele vai selecionar tudo que estiver completamente dentro da janela. Ó, como o desenho não está completamente na janela, não selecionou, tá? Tem que pegar aqui assim, ó, tudo, né? Ó. Ou você abre uma janela para a esquerda e para baixo, ou para a esquerda e para cima. Se tocar, já seleciona, tá? Não precisa pegar todo ele. Então, seleciono, agora eu vou rotacionar. Rotaciono, leio aqui embaixo a linha de comando. Ó. Especifique um ponto de base. Vou especificar esse ponto aqui para ser a rotação. Agora, ele quer saber qual é o ângulo de rotação. Sempre sistema cartesiano, né? O ângulo você vai contar no sentido anti-horário. Então, vou colocar aqui 90 graus, e vai girar para a esquerda,
90 graus. Digitei 90, Enter, tá? Agora eu consigo botar ele melhor aqui na minha tela. Vamos ampliar aqui para... Isso a gente já fez na aula passada, né? Vamos repetir para a gente ir pegando o macete aqui, tá? Agora eu vou desenhar os triângulos aí dos extintores, né? Você pode ir na internet e tentar baixar o que a gente chama de bloco. Tá? O que é o bloco, na verdade? É um desenho DWG, nesse formato aqui, o formato AutoCAD é o ponto DWG, né? Somente do extintor de água, somente do extintor de pó químico. Aí eu posso vir aqui e inserir um bloco, né? Mas se eu não achar isso na internet, eu vou ter que desenhar os meus blocos, né? Então, você volta aqui para o desenho, vou fazer aqui um polígono, centrado aqui, ó. Quantos lados tem esse polígono? 3 lados. Ele vai ser fixado pela aresta, ó. Eu vou dizer aqui qual é o local. Agora ele disse se é ele está inscrito ou circunscrito num círculo. Eu vou botar ele inscrito lá de dentro de um círculo. Aí ele manda você abrir o tamanho desse desenho. Bom, que tamanho tem que ter esse triângulo aqui? É o tamanho do extintor, 25 centímetros de diâmetro? Não, tá? Normalmente eu uso um diâmetro que seja, um tamanho que seja um pouco menor do que o corredor, justamente para eu saber em qual parede esse extintor está localizado, tá? Mas eu não posso fazer ele pequeno demais, senão não vai dar de ler no projeto, né? Ó, então aqui a gente vai ampliar, vou fazer uma linha de, de chamada aqui, ó. Na verdade, opa, desculpa aqui. Errei, dou um ESC, seleciono, dou um del, tá? Eu vou fazer duas linhas de chamada para achar o centro da figura, o centro de gravidade, né, da figura. Aqui, vou fazer outra linha de chamada aqui. Aqui, chegando até aquele outro centro lá. Pronto, aí o cruzamento dessas duas linhas aí, a gente fazia antigamente, né? É o centro de gravidade dessa figura. É ali que eu vou botar o círculo do meu extintorzinho de água. Ah, posso até fazer outra. Vou até já preparar aqui, ó. Ensinar outra ferramenta para vocês, que é. Opa, peraí. 2 segundos, aí pega um quadrante aqui. Deixa eu ver se dá certo aqui para traçar o meu. Não, não deu certo. Para traçar, eu quero traçar um retângulo por fora desse círculo, mas Léo, se você traçar um outro círculo, eu preciso sempre de uma delimitação, gente, para poder cortar, tá? Ele só corta em relação a um determinado limite, tá? Então, você vem aqui no modificar agora, vai usar um comando chamado trim. Vou achar ele aqui. É esse aqui, extender. É um comando chamado trim. É esse aqui. Aparar, é o trim. E aí ele pergunta aqui, ó, qual é o seu local de limite, ou o que que você quer cortar, né? Eu quero cortar aqui, ó. Aqui, aqui. E agora eu posso apagar esse círculo aqui de fora. Vamos fazer já outra reta ali para fazer o X o X aqui do meu extintor de água. Então veja que demora um tempinho, né? Agora vamos lá no trim de novo, modificar, aparar ali na tesourinha. E aí eu vou cortar aqui, aqui, aqui. Eu vou demorar um tempo aqui a primeira vez, né? Então, olha só. Vou apagar essa linha de construção. Vou apagar essa linha de fora. E aqui eu tenho o extintor de água, né? Agora eu vou selecionar ele. Copiar ele para a lateral aqui. Vocês podem ir interagindo aí, tá, gente? Pode ir falando aí. Eu não estou vendo o chat, então abra o áudio. Vamos lá. Agora eu vou pegar no desenho um quadrado, um retângulo, né?
E vou fazer o extintor de pó químico aqui pelas bordas desse. Aqui. E aí eu apago essa parte aqui. E agora eu vou copiar ele, fazer o de CO2. Os três principais aí. Copiar. Aqui. Esses símbolos são feitos para serem interpretados em qualquer posição, né? Então, normalmente a gente, quando faz o casalzinho de extintor, bota um de cabeça para baixo para ocupar menos espaço. Então, aqui eu vou pegar agora um triângulo e um polígono de 3 lados. O centro do círculo é esse. Vai ser inscrito e Enter. E aí eu faço outro triângulozinho aqui. E aí apago essa parte do meio e vamos ter o extintor de CO2. Vamos lá. E CO2. Como é que eu preencho ali esse triângulo? A gente vai usar o comando Ashura, aqui no desenhar. Tem um comando aqui, Ashura. Aí você clica a parte interna que você quer achurar. E vai aqui em propriedades, ó, da Ashura, e põe como sólido. E aí dá um Enter. Pronto, agora eu vou girar esse extintor aqui para botar ele de cabeça para baixo para fazer os casaizinhos aqui. As duplas, tá? Então vou aqui girar. Vou girar exatamente 180 graus. 180, Enter. Aqui, vou posicionar ele ali agora, movimentar ele para cá. Move. Aqui tem um macete, eu posso pegar aqui, deixar 2 segundos aqui, ó, 1, 2, e aí eu consigo movimentar exatamente para aquele nível ali. E agora eu vou copiar esse de água, para fazer o água aqui, copiar, fazer o casal ali com o água e CO, né? E 1, 2 segundos, 1, 2, aí, vamos ver como é que ficou aqui. Dou um ESC para sair do comando, e agora vamos rotacionar. Seleciona, vai lá no modificar, rotate, clico ali no ponto e digito o ângulo, 180 graus. Agora eu vou mover para lá. Pronto, agora já tem os pares para distribuir, tá? Vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês como usar a técnica do barbante sem barbante, tá? Vamos diminuir aqui para ver. Estão me ouvindo aí ou caí? Estou falando sozinho? Deixa eu ver se vocês estão aí. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estou vendo. Pronto, beleza. Estou assistindo aqui. Agora eu voltei aqui para ver se o chat aqui, beleza. Então vamos lá. Estão conseguindo acompanhar? Tá meio chato você ver fazendo, né? Se algum de vocês tiver o computador aí também, já ajuda um pouquinho, né? Então, eu vou mover esses dois aqui para o começo do prédio. Move, movimentar aqui, né? No modificar aqui. Vou botar eles aqui na entrada do prédio. Agora eu queria botar esse outro a 40 metros de distância. Veja que o caminhamento é 20 metros, né? Não quer dizer que vai ser 20 metros entre um extintor e outro, não, tá? É que eu não vou andar mais de 20 metros para chegar nele. Então, se é um galpão aqui, como esse aí, que não tem paredes, a pior situação é eu estar no meio do caminho, né? Entre um grupo de extintores e outro, né? Então, isso aí seria o quê? 20 metros. Então, a distância entre um extintor e outro seria 40 metros, né? A pior situação, né? Então, como é que eu poderia posicionar esse aqui a 20 metros desses aqui? Ó? Posso desenhar uma reta, simplesmente, de construção. Se eu tiver a parede, eu vou mensurar, né? Por exemplo, aí eu boto para a direita, para onde eu quero ir, digito 20, aí dou um Enter. Pronto, essa retinha ali tem 20 metros. Ah, mas o professor acabou de falar que é 40, vamos botar mais 20. Boto para cá, mais 20. E aí, dá um ESC, colocaria aqueles extintores na ponta desses 20 aqui, vamos movimentar ele. E mover.
Pego ali e vou posicionar ali naquela ponta daquela reta. Opa, ficou fora, vamos dar um zoom aqui, vamos fazer com precisão. Seleciono, movimento. Pronto, como eu vou ter a planta pronta, o arquitetônico, né? Pronto. Eu não preciso desenhar essas retas aqui, tá? Vou apagar aqui. Que eu sei que está a 40 metros de distância. Então, o homenzinho que estivesse aqui no meio, o ser humaninho que estivesse aqui no meio, ia andar no máximo 20 para chegar aqui ou lá. Então, você pode vir aqui nesse anotar, nas anotações, e aqui tem uma régua. E aí você vai medir quanto tem daqui até lá. Marca um ponto. Cadê? Ups, marquei. E. Opa, momento que travou. Ele puxa uma capacidadezinha de processamento aqui, né? Talvez até eu caia aí. Pronto, vamos lá. Aqui ele me deu as dimensões daquele elemento, né? Não era isso que eu queria a distância entre um e outro. Então é aqui, ó, régua, quando você vier aqui, ó, está analisando as medidas internas, né? Aqui eu quero uma, droga. Aqui embaixo, quando você seleciona a régua, essa versão está diferente, então estou apanhando um pouquinho aqui, mas você vem aqui, ó, quando ele der o comando, você vem aqui, ó, distância. Aí ele vai dizer, ó, marque o primeiro ponto e o segundo, né? Deixa eu ver o que vai acontecer. Ele está cancelando tudo ali. Acho que é porque eu apertei tantas vezes aí o ESC que ele está ainda no eco aí. Vamos lá. Eu quero a distância. Opa, movimento danado. Ele está requerendo muita memória, né? Eu quero a distância daqui até lá. Até aqui, ó. Eita. Ele está obedecendo aqui, não está obedecendo meu mouse. Mas aí você marcaria outro ponto que seria esse extintor ali. Ah, calma, calma, aqui. Eita. Então, o que a gente usava ali deu 50, deu. Nem deu, né? Peraí. Use o cursor para medir ou escolha uma opção. Então, peraí. Distância. Pronto. Primeiro ponto, agora vai dar certo. Daqui até o segundo ponto, aqui, 40 metros. Então, como é que eu faço isso? Imagina que você tem uma sala. Vou colocar um laboratório aqui nessa nossa planta, aqui no desenho. Imagina que isso aqui é um corredor. E eu vou ter uma sala aqui. Ó. Deixa eu abrir um desenho. Vou tomar uma aguinha enquanto ele carrega aqui. E já está na hora do nosso intervalo. Mas só para concluir o raciocínio aqui, ó. Você imagina que aqui nesse canto, você tem um laboratório de química aqui. Ó. Só que, para minha infelicidade, a porta desse laboratório é aqui nesse cantinho, ó. Aqui. Um, dois. Imagina que a porta é aqui. Ele tá sofrendo aqui com pouca memória. Um, dois. Tá, imagina que isso aqui é uma porta, né? Eu vou apagar ali só aquele pedacinho para vocês. Normalmente a gente faz um arco, né? Nessa porta. Vou cortar aqui. Vou fazer aqui só para ser mais rápido. Tá, imagina que isso aqui é a porta. Então, o caminhamento vai ser o seguinte, eu estou nesse pior canto aqui, vou ter que andar até a porta e depois andar até o extintor, né? Então, a gente fazia isso com o barbante, né? Dá o nó lá. Então, eu vou usar essa fita, essa régua, e aí vou ter que tirar essa medida para ver se esse cara aqui vai andar mais de 40 metros, né? Então, tá lá, distância,
Ó, medida do primeiro ponto. Então, imagina que eu pego como primeiro ponto aqui a porta, tá? E aí eu venho até aqui, ó. Ó, aqui já tem 46 metros, ó. Só para eu sair da sala já estourou o meu caminhamento, né? E ainda vou ter que andar mais 47 metros para chegar no extintor. Então, é óbvio que eu teria que instalar um par de extintores aqui, dentro até dessa sala aqui, porque ela é muito gigante, né? O pessoal vai andar mais de 20 metros para chegar, já para sair da sala, né? Ok, gente, vamos fazer um intervalo agora. Alguma dúvida? Deixa eu parar a apresentação, vou parar a gravação, a gente volta daqui. Vamos fazer um intervalo mais curto hoje, porque eu tenho que encerrar às 16 horas. Vamos dar assim 5 minutinhos de intervalo. Parar aqui a gravação. A gente volta às 15 horas e 5 minutos.